Olá, gente, mais um Café para Mulheres. Esse trabalho maravilhoso da gente troca informações dentro desse universo feminino, trazendo sempre coisas boas, altas vibrações para as mulheres que nos ouvem. E hoje nós vamos ter um café para mulheres para lá de especial, como eu sempre digo aqui. É um café onde nós vamos trazer uma pessoa que já fez parte de toda a vida do Natureza Sagrada, continua fazendo parte da vida do Filosofé, cria as nossas marcas e ela vem trabalhando, transitando nesse universo maravilhoso junto comigo, para que a gente possa sempre elevar informações incríveis para as mulheres contemporâneas. Olha, eu vou chamar ela agora, para que a gente possa começar esse nosso café para mulheres e brindar com esse primeiro gole a força desse feminino sagrado. Seja bem-vinda, Tainá Sprung. Oi, muito obrigada, Sandra. Muito obrigada. Tudo bem, pessoal? Primeiro um brinde, né? Um Às brinde! mulheres com o nosso café. Ai, que brinde gostoso. Primeiro eu vou me apresentar para todo mundo. Eu me chamo Tainá, eu sou diretora de arte, então eu transformo ideias, soluções visuais que comunicam com intenção, comunicam com clareza, comunicam com identidade. Então eu dou forma, além das ideias, a sentimentos e a narrativas que precisam ser vistas, narrativas que precisam ser sentidas e compreendidas por todos. Então, eu já fiz muito trabalho para a Natureza Sagrada, para a Sandra, então, e para muitas mulheres, né? Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, porque eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade, e eu acho que o meu trabalho está aí para isso, é muito do que eu sou e dos meus valores. Eu gosto de colocar as minhas intenções e os meus valores dentro dos meus trabalhos. Então, quando eu trabalho com mulheres, eu sinto que isso potencializa. Então, essa sou eu e esse é o meu trabalho que diz muito sobre mim também. Nossa, Thay, que coisa interessante, Tainá. Uma das coisas que você trouxe aqui para esse nosso primeiro momento de bate-papo foi que você falou de valores. E valores realmente é uma das coisas que nós sempre buscamos resgatar no ser humano, principalmente no ser humano feminino, que é o nosso trabalho. E você realmente acompanhou todo esse trabalho, você trouxe esses valores, na realidade você acrescentou valores num trabalho muito legal que nós iniciamos e ficamos 3, 4, 5 anos com esse trabalho, que foi a revista Natureza Sagrada. E Sim, antes da gente conversar sobre isso, eu acho que nós temos aqui uma surpresa para você. Agradecendo a Raila, porque sem a Raila aqui nesse trabalho, a gente não conseguiria estar fazendo esse café para mulheres. sim, com Olha, certeza. nós temos uma surpresa para a Tainá. Que maravilha. Já são 3 anos de revista e eu gostaria de parabenizar a nossa super talentosa designer, Tainá Sprung, que faz com o maior carinho cada capa, cada detalhe da revista. Comprovem o que eu estou falando. Acessem www.natursagrada.com e vejam que trabalho maravilhoso que ela faz para todos nós com o maior carinho. Um abraço e boa leitura a todos. Oi, gente, eu me chamo Luciana. Eu sou colunista na revista Natureza Sagrada. Eu já escrevo na revista tem mais ou menos cerca de 1 ano. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, porque todas as vezes que eu vou escrever na revista é um momento de reflexão, de pensar sobre a vida, sobre valores. Então, realmente é muito bom essa oportunidade. E quero aproveitar para dar parabéns a Tainá Sprung, que é a designer dessa revista. E a revista está completando esse ano 3 anos. Então, parabéns à Natureza Sagrada por essa iniciativa, parabéns a Tainá Sprung pela revista, pelo design, pela diagramação, porque cada edição a revista fica mais bonita, né? Então, eu só tenho a agradecer. Parabéns! E fazer esse vídeo aqui curtinho para dar parabéns à revista Natureza Sagrada, que está fazendo 3 anos. Foi um sonho que se tornou realidade. Sandra Luz, conversando comigo, falou, vamos fazer uma revista? Eu falei, revista? Como? Não, uma revista diferente. Diferente como? Falando de valores.
E eu acreditei, abracei essa ideia junto com Sandra Luz, e a revista Natureza Sagrada nasceu há 3 anos atrás, no papel. E hoje ela está na web, www.natursagrada.com. Você clica lá em revista e você vai ver todos os volumes. Um trabalho lindo, maravilhoso, dedicado a você. Um trabalho falando de valores. Parabéns a nós. Parabéns a essa web design que abraçou essa ideia junto com Sandra Luz e comigo, que se chama Tainá Sprung. E faz um trabalho lindo, lindo, lindo para a revista. Estão todas de parabéns. Parabéns pelo seu excelente trabalho, Tainá. Beijo no coração de você e um beijo no coração de todos os terapeutas que abraçaram essa ideia junto com Natureza Sagrada. Gratidão. Gente, eu fiquei emocionada. Eu fiquei muito emocionada. É muito bom rever as pessoas, né, que trabalharam com a gente. E a revista foi um momento muito especial, né, onde eu também pude colocar em visual tudo que as mulheres queriam dizer, né? E as capas, eu sempre trabalhei muito bem nas capas, né? Porque a capa é o que chamava para a revista, né? Então eu sempre tentei trazer um sentimento para as capas. Fiquei muito emocionada de rever as pessoas, as meninas, e lembrar desse trabalho. Pois é, Thay. Na realidade, Tainá, esse trabalho eu não consegui colocar, mas são os 10 colunistas, né? Ficamos 5 anos com essa. Ela começou impressa, né? Então nós temos primeiras revistas foram lindas, impressas, e tinha gente que fazia coleção das capas, porque as capas eram lindas, É né? verdade. E depois nós não conseguimos, foi um momento muito difícil aqui planetário, nós não conseguimos manter ela no plano fisicamente, né? E a revista passou a ser online, mas de qualquer maneira foi assim um momento muito ímpar. As outras 8 colunistas, talvez a gente consiga no próximo café a gente poder trazer tantas informações, inclusive coisas muito importantes que você fez para a gente nesse trabalho. Sim, Mas tá aí. incrível. Sabe, às vezes eu fico muito íntima chamando você de Thay, mas é o hábito, né? Com certeza. Afinal de contas, a gente não só tem um relacionamento profissional, como a gente tem um relacionamento genético, né? Que é a importância de estarmos juntas aqui Eu nesse acho que deve trabalho. dar para ver, né? Porque todo mundo diz que a gente é muito parecida, que eu sou você mais nova. É verdade, é verdade. E olha E só, Tainá, esse trabalho que nós realizamos já faz bastante tempo juntas, onde você criou todas as nossas logomarcas, né, de tudo que apresentou, todos os nossos projetos para o feminino, sempre eu recorri a você por conta da sua sensibilidade, por conta da sua intuição e por conta da sua vontade de colaborar e mostrar um trabalho bonito para as mulheres que estavam conosco naquele momento. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito, muito especial. Como você define, porque você trabalha com mulheres, você está num corpo feminino, e como é que você define estar nesse corpo feminino com tanto trabalho para mulheres, com mulheres, e na sua vida normal? Como você define estar nesse corpo de mulher, nessa vida? isso é uma pergunta assim muito profunda, né? Eu acho que estar no corpo de uma mulher, eu acho que a mulher ela é muito potente, né? Eu acho que a mulher é intuitiva, eu acho que a mulher tem sensibilidade. Então, essas são primeiramente as coisas que me fazem ser grata a ser mulher. Eu acho que a mulher tem uma potência incrível, né? Mas ao mesmo tempo a gente habita num corpo potente, mas historicamente controlado, né? Então a gente já vem de histórias complicadas, né? A mulher sempre teve a questão de estar em casa e o homem ser o provedor. Então, a gente já vem historicamente de resistência, né? E eu acho que tudo isso também acaba que a gente tem uma relação muito profunda com o sentir, né? Então, tem toda essa questão, né? Da questão histórica, Sim, de desigualdade, né? Mas ao sim, mesmo tempo de resistência. Então, a mulher sim. ela é sinônimo de resistência, apesar de tudo que a gente viveu ao longo dos anos.
né? E que a gente foi construindo para ocupar o nosso lugar. Então, eu acho que a mulher, acima de tudo, ela é sensível e, e, e sente o mundo de uma forma muito profunda, e ainda a gente precisa justificar a nossa existência, mesmo assim. Mas eu acho que é muito bonito a gente ser mulher, a gente ser resistente, a gente ser potente, intuitiva, sensível, e, acima de tudo, também eu acho que o mais bonito de ser mulher é que a mulher gera uma outra pessoa, né? Eu nunca tive vontade de ter filhos, mas eu acho isso uma coisa linda. Eu acho que uma das coisas mais bonitas de ser mulher é você gerar uma nova vida. Eu acho que isso é muito incrível, né? A gente tem mudanças no nosso corpo, a gente tem mudanças nos nossos hormônios, então a gente muda muito, a gente tem mudanças físicas de ciclo para a gente poder dar à luz, né, a uma outra vida. Eu acho que isso é muito incrível em ser uma mulher. Eu acho que a mulher tem muitas características e muitas qualidades. É por isso que eu amo ser mulher nessa vida. Sim, tá. E tem coisas que você trouxe aqui, Tainá, que são importantes, tá? Uma das coisas que você trouxe é o seu desejo de nunca querer ser mãe, porque isso é uma questão de escolha na vida da gente. O corpo é nosso, a gente pode escolher. Mas dentro desse contexto, eu vou trazer aqui um valor, uma função feminina que todas as mulheres participam, mesmo aquelas que não escolheram não querer gerar, que é o cuidar. Então, Sim, eu acho que essa questão, esse verbo, ele tem muito a ver com a nossa cultura, com esse gênero feminino. E a gente acaba cuidando de todo mundo, a gente acaba tendo filho, querendo ou não. Às vezes a gente tem filho porque a gente acaba cuidando dos maridos, a gente tem filho porque a gente acaba cuidando das amigas quando estão lá sim, chorando, pitanga. E ainda tem outra coisa, a gente acaba sendo mãe de pets. com Isso, né? certeza. Eu sou mãe de pet, né? Eu escolhi não ser mãe de um humano, mas eu amo filhos das minhas amigas. E eu, É, eu sou vó de pet, viu, É gente? verdade, você é avó de pet, eu sou mãe de pet desde que eu tinha 11 anos, né? Eu já tive 3 cachorros, então sou mãe de pet. E realmente você trouxe um ponto muito importante e interessante, que é sobre o cuidar, né? Eu, como Sim, mulher, me sinto, não só como mulher, mas eu sinto dentro de mim, né? A questão do cuidar. Eu gosto muito de cuidar. E eu acho que, acima de tudo, a mulher, ela, além de toda a jornada que a gente tem, né? Jornadas triplas, né? A gente sim. trabalha, tem a nossa vida profissional, a gente tem as tarefas domésticas, além de tudo, a gente tem o tempo de cuidar, né? Então, eu acho isso muito bonito também em Sim. ser mulher, é um ponto muito importante. E tem uma outra coisa, Thay, que eu quero trazer, que você também deu um ampassando nesse assunto, mas não aprofundou, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é essa consciência da força da gente. A cultura do feminino, ela passa por muitas dores desde sempre, nós fomos caladas desde sempre, por isso veio essa força, quase que uma couraça que nós fomos construindo no decorrer das eras, né? Então, você acha que essas dores que nós passamos, a própria cultura passa, essas fragilidades que a gente vê emocionais, você acha que essas dores são responsáveis por tudo que a gente conquista? Se essas dores elas levam essa mulher contemporânea a ser forte, corajosa, determinada? Foi assim que a gente foi conseguindo conquistar a nossa posição através dessas dores que nos fortificam? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que, perdão, estou um pouco gripada. Mas eu acho que sim, eu acho que a mulher já, desde sempre, né, desde os primórdios, a gente passou por muitas dores para chegar até aqui, mas ao mesmo tempo foram dores que foram nos trazendo essa potência, né? Eu acho que ser uma mulher contemporânea, né, eu acho que é lidar com muitas coisas, é a gente conseguir lidar com muitas coisas e ainda olhar para a gente, conseguir olhar para a gente. Então, a mulher, ela tem uma sobrecarga e uma jornada tripla, basicamente, como eu estava dizendo, né? A mulher tem uma vida profissional, a gente tem que cuidar de tarefas domésticas, né? A gente cuida de familiares, a gente cuida de filhos, e muitas vezes sem apoio, né? E às vezes gera uma exaustão física, uma exaustão mental, mas mesmo assim a gente dá conta, né? Mas aí é o que me traz um outro ponto que eu queria trazer em relação a isso,
é que a gente também tem uma síndrome de Mulher Maravilha, que é a pressão interna e externa que para ser excelente em todas as áreas, né? No nosso trabalho, nas nossas tarefas, no nosso cuidar, na carreira, na aparência, nos nossos relacionamentos. Então, a gente tem essa pressão de ser perfeito em tudo, né? O que também leva a um esgotamento, né? Então, a gente tem sobrecargas, né? Mas eu acho que a gente dá conta de tudo porque a gente é muito potente. Mas isso gera um cansaço, né? E por isso eu acho que a gente também busca igualdade, justamente porque a gente carrega muitas coisas nas costas que muitas vezes poderiam também ser dividida, né, com os nossos parceiros, com os homens. Então, eu acho que a mulher também busca uma igualdade, né, principalmente dentro do mercado de trabalho, né, porque a gente tem uma disparidade salarial com os homens, né, sempre foi assim. A gente tem uma menor representatividade em cargos de liderança, né, as mulheres, são muito poucas mulheres que conseguem alcançar uma liderança, né, um cargo de liderança, principalmente as mulheres negras, né, então a gente também tem uma discriminação em relação a gênero, né, e também uma discriminação relacionada à maternidade, né, que é o preconceito da mulher engravidar no trabalho, né, e a mulher, ela precisa se afastar, né, durante essa gravidez no trabalho, muitas vezes ela volta e é desligada, né, por conta disso, né, porque parece que a gente não tem a capacidade de lidar com tudo, né, e também a gente tem uma dificuldade de recolocação também no mercado de trabalho por ter filhos, né, então entende-se que o homem, como não tem todas essas cargas, ele é mais apto ao trabalho do que a gente. E não é bem assim. As mulheres são muito inteligentes, são muito capazes, as mulheres estudam muito também, e a gente consegue lidar, inclusive, com nossos estudos, com as tarefas domésticas, com os nossos filhos, e isso também acarreta na nossa saúde mental e na nossa culpa, porque eu acho que tudo isso também gera uma culpa, né? Altos índices de ansiedade, depressão, pelo nosso sentimento de insuficiência, e não conseguir, às vezes, talvez achar que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Tainá, você trouxe uma coisa muito importante na sua narrativa, e você trouxe essa questão da sobrecarga. E essa questão da sobrecarga, ela está sendo muito, muito vista agora por conta das patologias que estão chegando à tona, inclusive influenciando muito o corpo dessa mulher, que é o burnout. A gente tem ansiedade, que é a doença do século, na realidade ela afeta todos, né, no planeta Terra. E tem uma coisa que realmente não é bacana, mas isso está acontecendo muito por conta dessas culpas, por conta dessa sobrecarga, que a gente tomou isso como verdade na vida da gente, que é o alcoolismo. O aumento do alcoolismo no setor do feminino, que está sendo assim, uma estatística muito pesada, para a gente poder, acho que, aliviar essa sobrecarga de uma forma errônea, porém de uma forma... É o que tem para hoje, vamos dizer assim, tá? Sim. E você trabalha com mulheres. Por conta disso, eu queria te fazer duas perguntas que, para mim, eu acho extremamente importantes. Uma delas é essa questão de trabalhar com mulheres ou junto com mulheres. Primeiro, você acha que é difícil trabalhar num espaço dominado por esse gênero feminino? Isso é uma das perguntas que eu gostaria de perguntar. E já vou emendar com uma outra, que é também muito importante. Quais são as maiores dificuldades dentro da sua visão, tá, para essa mulher contemporânea dentro do mercado de trabalho? Então, são duas perguntas numa narrativa só. Tá. Primeiramente, puxando o seu gancho, com certeza a questão do alcoolismo é porque a gente tem uma sobrecarga, e eu acho que é um refúgio e uma forma de escapismo, né? Da gente escapar, às vezes, de muitas coisas que acontecem com a gente diariamente, né? Inclusive questões de relacionamento e assédio, que a gente, além de tudo, precisa passar por isso, né? A gente tem uma luta contra a violência, contra o preconceito de gênero, e também por relacionamentos mais igualitários. Então, eu acho que isso é também uma forma de escapismo. E a ansiedade, eu acho que também vem de questões também de pressão com o nosso corpo, né? Eu acho que a mulher vai envelhecendo
e a sociedade, ela É né, cruel, né? A é, sociedade, ela é cruel, né? A gente sofre uma pressão de estar sempre bonita, de estar sempre jovem, que é uma coisa que não acontece com os homens. Então, a gente vai atrás de muitas coisas, as redes sociais também fazem a gente se comparar muito. Então, eu acho que essa ansiedade vem muito também do nosso corpo, né? Dessa pressão da gente sempre ter que estar bonita, sempre tem que estar jovem, né? Então, Tainá, deixa eu só, você me dar um minuto de licença, que você trouxe dois tópicos aqui fundamentais. Um é a sociedade, a ditadura da beleza. Isso daí acaba com qualquer ser humano, que dirá com a sim, mulher. E a outra é a comparação, e tem a ver com redes sociais, né? Que é um fake, né? Muitas vezes o que você mostra na rede social é fake só para você mostrar que você já é ou você é tudo na vida. Isso daí realmente ela afeta muito esse feminino, né? Então, ditadura da beleza realmente é complicado. E essa comparação que você trouxe é extremamente importante para que a gente possa dar foco, né, em tudo isso que está acontecendo. Às vezes não é só da cultura, é também o que essa sociedade pede dessa cultura, porque a gente abraçou uma série de questões e agora tem que segurar a barra, né? Mas, Otay, essas dificuldades todas, ela impede a mulher contemporânea de fazer ou chegar a alcançar o seu sucesso? Quais as dificuldades que a sua visão, vou estar até repetindo a pergunta, porque ela é muito legal, porque você trabalha com mulheres. Então, quais as dificuldades que você vê que, assim, quase que todas elas passam dentro desse mercado de trabalho? Existem dificuldades profundas e pesadas? sim, eu acho que, além de tudo que eu trouxe, né, da desigualdade, da pressão que a gente também sofre no Sim, trabalho, eu acho que a insegurança é uma coisa que acontece muito com a gente, né? Principalmente, né, repetindo e até sendo um pouco prolixa, é uma insegurança de estar num ambiente com os homens, é uma insegurança da gente achar que a gente não é capaz, né? A gente tem que ter um pouco mais de auto-amor, né, autocuidado e nos acolher, né? Porque nós somos capazes, né? A gente sim, estuda muito, a gente batalha muito, e nós somos capazes. Então, acho que uma das dificuldades é a gente acreditar em nós mesmas, né? Porque eu acho que acreditando em nós mesmas, a gente consegue deixar fluir e sair da gente como uma energia, a nossa potência, que é muito sim. grande. Não, Itai, a gente tem que levar em consideração que realmente a gente antigamente não tinha voz. E Sim, essa questão do assédio era uma coisa que a gente tinha que guardar para a gente, porque ninguém acreditava, não existia lei, não existia nada disso, e a gente passava por dificuldades incríveis. Então, isso já traz uma insegurança, de você ter voz e poder se colocar. E agora a gente também fica passando por todas as questões, o masculino sagrado, ele está vindo também no processo ainda de entender qual é esse processo, eles dentro dessa evolução, né? E a gente vê feminicídio, a gente vê uma série de coisas que vão deixando a gente insegura cada vez mais. Mas também dá uma força para a gente poder se fortalecer como mulher, como esse gênero, para que a gente possa levantar uma bandeira e falar, eu sou aqui, eu existo, portanto, eu mereço ter leis e mereço, com certeza, receber aquilo que é meu por direito divino. Afinal de contas, a mulher é a contraparte de Deus e veio aqui para modificar e trazer uma nova evolução, uma nova terra. com Tá? certeza. E posso Aqui, trazer só mais um ponto aqui que claro que você pode acho trazer. importante da gente falar pelo que você trouxe. Eu acho muito importante que as mulheres elas se unam, né? E a gente Isso, não viva em competitividade umas com as outras, porque eu acho que só assim, se a gente se unir e a gente batalhar, eu acho que só assim a nossa voz vai ser ouvida, né? Quando as mulheres todas se unirem para a gente conseguir seguir com a nossa luta, né? Então, é queria aquela deixar isso. palavra, é aquela palavra que vira moda, vira oração verbal, mas não vira ação, que é a sororidade. Sim, Então, eu acho que o dia que a gente entender o que sororidade traz, a consequência e a consciência de que essa palavra traz para a cultura, talvez a gente consiga evoluir como gênero de uma forma digna, sabe, uhum, de uma forma sem ficar brigando o tempo inteiro, porque a partir do momento que a mulher ela queimou o sutiã, ela resolveu tomar o papel do homem, e uhum. esqueceu muitas vezes em ser mulher, em trazer aquela sensibilidade que você falou hoje, em trazer a intuição que a gente falou hoje. A gente começou a ser muito guerreira demais e não Sim, soubemos trabalhar o todo e não perder esse feminino que é sagrado.
Sim, a gente tem uma luta pela frente, né, que Tem, ainda tem muita coisa, né, a gente ainda está muito em desigualdade, mas é isso que você falou, a gente não pode perder a nossa essência, sim, senão tudo se perde, né? Então a exatamente. gente não pode perder a nossa essência de ser mulher, né? Isso é importante, esse ponto do nosso café hoje é importante a gente deixar isso muito registrado. Somos mulheres, somos a energia do feminino, somos cuidadoras da humanidade e geradora dos filhos e filhas da Terra. Nós temos aqui uma postura forte, como você trouxe, você trabalhando com mulheres, você lidar com esse gênero o tempo inteiro, você percebe as comparações e as competições, e o seu trabalho é muito, é design, né? Você é muito solicitada para esse tipo de trabalho, e ali, até para você poder demonstrar, você trabalhar, você colocar no papel o seu trabalho, ele também precisa ter esse toque feminino, e Sim, você precisa estar calma e serena para poder criar. sim, eu acho que Então, trabalhar com... Perdão, quer terminar? não, 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 Eu acho que trabalhar com mulheres, para mim, significa em, em visual, né, com a comunicação visual, trazer a voz dessas mulheres, né, o que elas sim, querem comunicar. Então, isso é muito importante para mim. Eu acredito que isso seja, inclusive, um propósito meu de vida, que é trazer em comunicação visual a voz dessas mulheres, o que elas querem dizer e as narrativas delas, né, conseguir passar exatamente o que elas querem dizer, né? agora, Tainá, eu vou aqui compartilhar com as pessoas um momento intimista. Ah, vamos. Eu chegava assim, Tainá, você pode criar uma logo para mim? Sim, posso sim. Qual é o ponto principal? O que que você quer transmitir na logo? Milhões de coisas. Aí eu falava 50 coisas. Mãe, eu não estou falando isso, estou falando da prioridade. O que que você quer? Isso aí vai ser uma sopa de letrinha, ninguém vai entender o que que essa logo está aqui. Sim, sim. E a gente cria muitos logos, então, né, de Muitas, acordo com as nossas necessidades de projeto, né, que a é, gente precisa. Então, é dizer uma para que situação veio, porque engraçada que a gente passa toda hora, né? tenta dizer para que veio, que às vezes, por conta das coisas que eu quero, fica meio comprometida. Mas aí a gente tem a design que coloca a gente no prumo e diz, ó, não dá para ser assim, tem que ser assim. E aí a gente tem Sim, que com certeza. aceitar, né? No final sempre dá certo, né? No final sempre dá Graças a certo. Deus. Então, é bom. Tainá Sprung, Eu. essa mulher forte, essa mulher decidida, essa mulher que está buscando cada vez mais não só vencer, porque vencer você já é uma vencedora, mas vencer a si própria, vencer os seus valores, vencer a conquista de ser um ser humano melhor como mulher desse planeta Terra. E o nosso bate-papo aqui, ele tem um tempinho, né? A Sim. gente não pode, não conversa muito, mas ele já chegou quase no finalzinho mesmo. Ai, Mas passa rápido, né? passa rápido. A gente poderia, né, a gente sabe, né? Quando a gente senta para conversar e fica horas e horas e horas conversando, às vezes alguém está esperando a gente, e fala assim, ah, é porque eu estava conversando com a minha mãe 3 horas, É né? verdade. Então, meu marido diz, né, quando eu vou assim, ah, eu vou na casa da minha mãe, ele fala assim, não demora não, aí eu volto daqui a 3 horas, Sim, né? daqui a 3 Então horas a gente já está habituado. a gente tem muita coisa para papear sempre, né? Então E esse tem nosso uma programa coisa, duraria muito, né? Thay, muito interessante, que ele também muitas vezes participa dos nossos diálogos, nossas narrativas, ele traz muitas coisas boas, né, para somar com a gente quando a gente está na sua casa conversando e ele gosta de participar. Em suma, é um relacionamento positivo, bacana, que a gente sempre tenta cultivar da melhor forma possível. Sim. E para a gente terminar esse nosso café, eu queria que você deixasse uma palavra, um texto, um contexto, o que vier do seu coração para encerrarmos o nosso café de hoje e brindarmos esse finalzinho de café para mim. Eu acho que o que eu quero, gostaria, né, de dizer às mulheres é que elas se escutem, né? A gente tem uma intuição muito grande, né? Então se escutem, escutem a voz do seu coração, de dentro, não percam as suas essências, né? Porque eu acho que isso faz da gente a gente, né? Inclusive não tanto, não só do coletivo nas mulheres, como nós como indivíduos únicos, né? Então a gente tem a nossa essência enquanto coletivo, enquanto indivíduos únicos, né? E eu acho que não deixem de amar, porque eu acho que o amor
é o que conecta tudo, conecta o nosso trabalho, conecta com outras pessoas que a gente gosta, com a nossa família. Então, assim, com a gente mesmo, né? O nosso amor próprio é muito importante para que a gente consiga lidar com as dores, para que a gente consiga suportar e aguentar toda a nossa luta como mulher. E mulheres se unam para que a gente consiga fazer com que a nossa voz seja escutada. Gratidão, Tainá. Eu que agradeço. Último gole de café. Vamos fazer. Agradeço muito, Sandra, muita gratidão. E foi muito legal. Obrigada. Não, olha só, gente, o nosso Café para Mulheres hoje, ele veio com uma superação. A superação de alguém que realmente fala com mulheres, trabalha com mulheres, mas gosta de ficar atrás das câmeras. Ela nunca gosta de estar aqui junto e mostrando esse rostinho lindo. Mas ela está aqui para poder mostrar para a gente que é capaz. E que quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente busca o amor no coração, a gente chega em terrenos, muitas vezes, que parecem ser inalcançáveis. Mulher para Mulher é o nosso programa, Café para Mulheres é o nosso programa. Então, portanto, vai lá, sabe? Se inscreve no nosso canal para a gente poder fazer essa troca positiva. Vai lá, dá o seu likezinho, né? Para que realmente possa ser distribuído esse programa para vários locais. E indique para outras mulheres esse assunto, esse papo cabeça, que é o Café para Mulheres. Gratidão, Tainá Sprung, gratidão mais uma vez a Raila. Gratidão estarmos nesse corpo feminino, podendo contribuir para um mundo melhor. Gratidão. Gratidão.